Quando a gente olha para o tema reforma administrativa, a gente tem a dificuldade de trazer soluções que sejam aplicáveis para a União, estados e municípios ao mesmo tempo. Nem sempre a União Federal tem competência para normatizar aspectos que vão ser responsabilidade dos municípios aplicar. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à conversa de hoje do canal Brasil. Na entrevista de hoje, a gente recebe Vera Monteiro, mestre e doutora em Direito Administrativo, professora da Fundação Getúlio Vargas e também professora da Sociedade Brasileira de Direito Administrativo. A conversa de hoje passa por reforma do Estado, reforma administrativa, qualidade dos serviços públicos. O canal Brasil é uma realização da FEComércio e para não perder nada, basta se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vera, obrigada por nos receber, super obrigada por aceitar conversar com o canal Brasil. Prazer é meu, uma honra, na verdade. Sou fã de vocês. Queria começar conversando com você sobre reforma administrativa. Esse é um tema que está na pauta do país já há alguns anos, não é um tema novo, e é um tema que teve alguns avanços recentes. Queria que você começasse comentando, na sua avaliação, qual que é a importância dele, por que a gente deveria se preocupar com ele em 2025? Não é um tema novo, mas é um tema mal resolvido no Brasil. É um tema muito mal resolvido no Brasil e isso está muito relacionado ao fato de a gente buscar soluções que sejam únicas e permanentes. Eu sei que você já conversou com os meus colegas que pensam sobre reforma administrativa e acho que todos nós temos a percepção de que essa é uma pauta permanente, abrangente, contínua. E talvez por isso ela seja tão difícil. Talvez mais difícil ainda do que a reforma tributária, porque a reforma tributária, ela envolvia um grande percentual de mudança na Constituição Federal, e esse era o grande início da reforma que foi feita, que está sendo feita. Com relação à reforma administrativa, não é assim. A dificuldade é que muitos enxergam que o caminho, o modo da reforma tributária seria aplicável na reforma administrativa. Então isso gera movimentos como PECs para alterar a Constituição Federal naquilo que diz respeito ao RH do Estado. O RH do Estado, ele, na verdade, povoa a Constituição Federal de maneira muito intensa e tem sido ampliado há muitos anos. E a gente não resolve os assuntos. Eu vou te dar um exemplo que você vai lembrar rapidamente. Vamos lá para a década de 90. Lembra do Collor, caça aos marajás. Qual foi a reação? Vamos mudar a Constituição Federal e criar o teto. Nós passamos 25 anos e a gente está discutindo o que hoje em dia? Super salários. Então, o desafio da reforma administrativa é o desafio da gente, conseguir convencer as pessoas de que nós precisamos melhorar a qualidade do Estado, tendo em vista o serviço que ele entrega. É para isso que serve o Estado, é olhar o serviço. A gente tem que ser capaz de ter um Estado eficiente. Um Estado eficiente custa. Então, o Estado eficiente custa, ele custa de maneira eficiente, eficaz ou não. Então, é claro que tem uma pauta fiscal aqui envolvida também. Mas a gente tem poucos dados a respeito desse Estado. Nós temos um problema de transparência, então temos um problema de diagnóstico, e muito acentuado pelo fato de nós termos uma federação muito complexa. Quando a gente olha para o tema reforma administrativa, a gente tem a dificuldade de trazer soluções que sejam aplicáveis para a União, estados e municípios ao mesmo tempo. Nem sempre a União Federal tem competência para normatizar aspectos que vão ser responsabilidade dos municípios aplicar. Então, eu vou te dar um exemplo muito breve. Recentemente, a União Federal aprovou uma lei nacional de concursos públicos. O Brasil não tinha uma lei de concurso público, parece uma coisa meio maluca, né? Então, cada município fazia concurso como queria, e conforme as suas práticas. Eu tenho um colega que está fazendo uma pesquisa sobre concursos, o Fernando Coelho. Fernando levantou a informação de que um determinado órgão, mesmo federal, lançou um concurso no final do ano passado que é exatamente igual, o mesmo documento de 15 anos atrás. Então, ainda que o governo federal saiba fazer melhor, a gente não consegue evoluir para conseguir ter uma entrada mais eficiente no setor público. E no caso dos concursos, a gente conseguiu fazer aprovar uma lei nacional com regras para oxigenar
processo seletivo de maneira nacional. Mas tem pautas que a União Federal não tem competência em estados e municípios. Por quê? Porque são aspectos locais, organização administrativa. Por exemplo, com relação à remuneração. Alguns aspectos de remuneração, fundamentalmente carreiras. Como é que eu vou reorganizar carreiras? Cada estado, cada município vai precisar fazer o seu trabalho. A União pode dar exemplo. Então, é uma pauta muito difícil, porque eu não tenho um modo único e cada subtema dentro do guarda-chuva reforma administrativa É o mundo. é o mundo. Isso sem falar, estou aqui apenas trazendo alguns exemplos relacionados à gestão de pessoas. Isso sem falar que dentro desse grande guarda-chuva, a gente costuma, pelo menos na academia, colocar aspectos relacionados à organização do Estado, às suas instituições. Então, reformular um decreto-lei que está vigente até hoje, o Decreto-Lei 200 de 1967, que trata da organização do Estado, está lá a figura do que é uma autarquia, como é que é organizado o Estado do ponto de vista das suas estruturas. Só que de 1967 para cá, a gente tem um terceiro setor que criou um mundo à parte. E, na verdade, eu talvez dissesse que hoje existe prestação de serviço público no Brasil, por entidades do terceiro setor, em um volume que a gente não tem ideia, mas ele é muito grande. As OSs, as OCIPs, é só pegar o caso do estado de São Paulo. Você tem aqui um contingente de atividades na área da educação, na educação no estado de São Paulo, então estamos tentando entrar. Começa uma luta no judiciário, mas na saúde, na assistência social, em que essas entidades, elas estão fora do Estado, mas fazem o papel do Estado. Tem um outro debate que eu acho que é muito relevante dentro desse contexto todo, que é, algumas peças fortes que a Constituição Federal criou, como a estabilidade, o tal do regime jurídico único, que agora veio flexibilizado. E existem visões de mundo muito distintas, existem ideologias. A Constituição de 88, ela criou carreiras muito fortes, em alguns casos, em outros não. Quais são as carreiras fortes? São as carreiras fundamentalmente do controle. Se você pegar magistratura, Ministério Público, tribunais de contas. As carreiras da administração pública não tiveram o mesmo olhar do constituinte. Elas não têm o mesmo ethos. Porque mesmo nessas carreiras fortes, ainda que seja nas 3 esferas federativas, elas pensam da mesma maneira, elas lutam da mesma maneira pelos supersalários. Se a gente for para a gestão, os gestores públicos não têm algo que os una de maneira forte, eles não conseguem lutar da mesma maneira, não tem sindicatos tão fortes. Então isso vai gerando uma desigualdade em matéria de organização do Estado, seja do ponto de vista das suas instituições e das pessoas, que traz para nós um enorme desafio de pensar como é que a gente diminui essas desigualdades, porque essa é uma das razões pelas quais a gente não tem o Estado que a gente quer, que entregue saúde, educação, Segurança. segurança, que é isso que importa. Agora, Vera, a gente passou por vários pontos e eu gostaria de retomar alguns. Você mencionou, por exemplo, supersalários e, portanto, a percepção de privilégios, você mencionou a questão de desigualdades diversas ao longo da carreira. Como é que a gente, organiza essa discussão do ponto de vista do que a gente avançou e do que falta avançar? Você mencionou a lei de concursos, por exemplo. É um avanço, é preciso reconhecer. O que mais você colocaria na caixinha dos avanços e o que você colocaria na caixinha do há muito a se fazer ainda? Boa pergunta. Há muito a se fazer em tema de avaliação de desempenho. Há muito a se fazer porque, até onde eu consigo lembrar das pesquisas minhas e dos meus colegas, acho que não existe um país no mundo que tenha conseguido implementar a avaliação de desempenho de maneira eficiente na administração pública. É difícil, é demorado, demanda capacitação, demanda auxílio externo. E a gente tem muitas vezes uma discussão muito míope quando se fala sobre a estabilidade dos servidores, que esse seria o grande nó para a gente ter uma gestão pública mais eficiente. Mas a nossa Constituição já permite a demissão do servidor, desde que ele seja um servidor mal avaliado. Isso está autorizado, né? Desempenho.
só que a gente não sabe fazer essa avaliação de desempenho. O governo federal tem feito um trabalho importante para as carreiras federais. Estados e municípios não sabem por onde começar. A gente tem uns projetos de lei no Congresso Nacional muito antigos e que ainda tem uma visão muito burocrática, que é muito ligada à pontualidade, às entregas, sem ser uma visão mais ampla de quais são os combinados com relação às instituições, quais são as metas das instituições para ter, portanto, ligação com as metas dos times, das equipes, de cada um individualmente. Isso tudo tem que ser feito de maneira holística e global. E a gente tem muita dificuldade de elaborar, como você bem sabe, essas metas e fazer esse planejamento para poder sair do macro para o micro. Acho que esse é o grande desafio, da gente conseguir implementar avaliações de desempenho que sejam efetivas, reais, e de modo que ela não tenha como objetivo a demissão. Na verdade, o que ela tem como objetivo é estimular e melhorar a qualidade do serviço. É você ter devolutiva para você melhorar a entrega. É para isso que serve a avaliação de desempenho, né? Ainda que no final, se depois de tudo isso não funcionar, a entrega, ao final você pode demitir o servidor. Então acho que esse é um desafio enorme, é um desafio de gestão, de administração pública, e é um desafio jurídico, inclusive, de como você fazer isso. Então esse é um desafio. A gente então tem muito a fazer. Outro que eu acho que a gente está começando a trabalhar de maneira um pouquinho, útil, mas ainda há muito a fazer, porque o debate no Congresso a gente nunca sabe o que vai acontecer, é a contratação de temporários no Brasil. Contratação de temporários no setor público. Isso sempre existiu, isso não é novidade. A Constituição Federal autoriza. Isso é muito evidente em situações de emergência, que é o caso da pandemia, situações de calamidade, mas não só. A discussão hoje também está muito pautada na possibilidade de se ter uma força de trabalho que não é permanente na administração pública. Eu dizia para você há pouco que os estudos indicam que um servidor, quando ele entra na administração pública, jovem, concurso nacional unificado, 20 e poucos anos, os estudos mostram que este servidor vai ficar durante 60 anos na folha do Estado, como ativo e inativo. Será que todas as atividades e todas as carreiras demandam um planejamento da força de trabalho por tanto tempo? Então, o tema aqui, na verdade, é você ter flexibilização no planejamento da força de trabalho. Nem tudo precisa ser preenchido por pessoas que vão ficar para sempre. Então, nós estamos falando aqui de atividades muitas vezes relacionadas à tecnologia, à mudança demográfica, transitoriedade, são situações pontuais. E hoje, como é que a gente resolve isso? A gente resolve muitas vezes com terceirização. Terceirização tem N problemas. Problemas de precarização e tem um problema fiscal, que é o fato dela ser cara. Cara, então como é que você faz hoje? Muitos municípios fazem a contratação de serviço de merenda, serviço de transporte escolar, terceirização. Vigilância patrimonial, terceirização. Se você migrar para o modelo da contratação por tempo determinado, em que você contrata o agente especial contratado diretamente para essa função, é muito mais barato do ponto de vista dos recursos envolvidos para o gestor público e você tem muito mais a melhor possibilidade de fazer a gestão daquela atividade. Por que que isso não é utilizado? Porque a gente não tem uma lei nacional de contratação temporária. Você tem uma lei federal que se aplica para os casos federais, estados e municípios, nada. Na educação, nós temos estados que têm 80% dos professores sendo contratados nesse regime. Alguns estados fazem isso de maneira melhor, mais eficiente. Outros têm problemas de governança, problemas sérios de governança, o que gera uma judicialização gigante. Então, o que que eu disse que a gente está caminhando para uma coisa melhor? Faz 5 anos que começou um debate entre entidades da sociedade civil, que também é uma coisa interessante isso. Entidades da sociedade civil dedicando a pensar reforma administrativa, o que é um negócio muito louco, né? Não é um tema sexy, não é um apelo importante, e a sociedade civil começou a perceber a importância de a gente transformar o Estado para ter o Estado melhor. E que não essas conversas que são do Estado forte, o Estado fraco, o Estado grande, o Estado pequeno, elas são reducionistas. E elas muitas vezes servem para ganhar voto, mas depois essa chave não vira. E então, no caso da contratação temporária, uma provocação que veio dos secretários de educação e dos secretários de planejamento, CONSAD, CONSED, junto com essas entidades do terceiro setor,
que tem se dedicado ao tema, que juntam os acadêmicos, foi aí que eu entrei nessa história, né, porque isso não é meu tema de origem, mas a gente começa a pensar junto, né, um vai chamando o outro e, fez com que essa pauta fosse pensada, para tentar identificar quais são os nós do ponto de vista jurídico, o que que o Supremo Tribunal já pensou sobre o assunto, como é que a gente consegue evoluir e tentar elaborar um projeto de lei nacional para trazer o mínimo de segurança jurídica, o mínimo de governança, para que seja possível que as 3 esferas federativas, de maneira legítima e não precária, consigam fazer uso do planejamento da força de trabalho por meio deste caminho. Então essa é uma pauta que eu acho que a gente tem caminhado de uma maneira, até agora, de uma maneira minimamente razoável. Agora vamos ver como é que essa coisa vai acontecer lá no Congresso. Concurso, eu mencionei aqui, mas o concurso ele vem com outra complicação, que é as carreiras que serão preenchidas por meio do concurso. O concurso precisa ser bem feito, a gente tem uma lei do ano passado, o concurso ele nos ajuda, se bem feito, a ter uma boa porta de entrada, a achar pessoas com vocação, pessoas com ethos para a administração pública, não basta fazer uma prova de marcar, uma prova de teste. Passada essa etapa, você precisa ter uma boa organização de carreiras. E aqui também eu acho que a gente tem caminhado muito pouco, muito pouco. Então, só para te dar um exemplo, Mônica, na esfera federal, nós temos hoje um número na minha cabeça, são 600.000 servidores na esfera federal, tá? Em grandes números, a esfera federal, nós temos a concentração de 10% do volume de servidores do Brasil, estados 30%, municípios 60%, tá? Então, a gente vê primeira página de jornal, em geral está falando só desses 10% do topo, lá em cima, não vê a realidade aqui embaixo. Então, na esfera federal, que a gente tem 600.000 servidores, tem hoje mais ou menos 300 carreiras. Essas 300 carreiras têm enorme desigualdade entre elas, porque as carreiras foram pensadas para serem desenhadas pendurando nos órgãos. Então você tem analista de planejamento ligado ao IPEA e você tem analista de planejamento ligado ao Ministério da Educação. Eles fazem a mesma atividade, só que eles estão sujeitos a carreiras distintas, não existe uma carreira analista de que seja transversal, você tem poucas carreiras transversais. Uma que é um sucesso na esfera federal, inclusive, é o IPPGG, né? Essa que o município de São Paulo também incorporou, alguns estados também, mas esse é o primeiro movimento de buscar carreiras que sejam transversais, que é um movimento, dos países que fizeram reforma administrativa, presente em todos eles. O mais recente foi Portugal, 2018, por conta dos problemas que ele teve com a União Europeia e tal, essa foi uma das imposições, revisão de carreiras. Então na esfera federal, eu dizia, são 300 carreiras, que faz com que existam mais de 150 tabelas de remuneração totalmente diferentes. Então você tem uma desigualdade enorme mesmo entre as pessoas que fazem coisas iguais, né. E aquelas carreiras que têm maior poder de barganha, elas conseguem coisas mais interessantes na sua tabela. E a sua tabela também é uma coisa meio enigmática. Primeiro, você não tem a clareza, hoje começa a ter no Ministério da Gestão alguma informação para você olhar cada uma das tabelas, mas eu tenho dificuldade de compreender. Eu leio, mas eu não Você entendo. pesquisadora. Eu, pesquisadora, eu leio, mas eu não entendo. Porque cada carreira vai chamando, como quer, um determinado benefício. E o uso de nomenclaturas, A gente perde a capacidade de comparar. a gente perde a capacidade total de comparar. E isso gera, aí vem a complicação, isso gera algo, que também está na pauta do dia, que é um nó, que é o tal dos supersalários. Então acho que nesse a gente evoluiu como sociedade civil que colocou uma lente de aumento neste problema, pelo menos para quem está atento, o tema está todo dia nos jornais, está todo dia na rádio, nos podcasts, tem aparecido. Mas a gente não sabe muito bem como resolver, porque existem carreiras muito fortes que, trabalham de maneira muito contrária, e é racional que eles trabalhem assim. Assim, se você quiser uma explicação muito rápida sobre o tema dos supersalários, o que que a gente está falando? A Constituição Federal estabeleceu a figura do teto, então ninguém pode ganhar mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas de maneira correta, a Constituição Federal disse o seguinte: pode superar o teto aquilo que for chamado de indenização. Essa é a palavra que usa a Constituição Federal. Eu vou traduzir indenização como reembolso, tá? É o reembolso.
o reembolso de alimentação, que você gasta numa viagem a trabalho, isso não é acréscimo patrimonial pelo seu trabalho, né. Então isso é indenização. O problema é que, ao longo dos anos, as carreiras vão chamando coisas de indenização. Então, por exemplo, abono salarial. 3 dias trabalhados, você ganha mais um. Ou licença-prêmio, e aí vem os nomes, cada carreira usa um, coisas mais explícitas, menos explícitas, é o vale tudo. E o problema disso, então você chama de indenização banana e maçã, e essas verbas não incidem imposto de renda. Então, o problema da desigualdade. Então, você tem uma determinada carreira em que a remuneração é de R$ 20.000, por exemplo. Só que na prática, o holerite do sujeito sai 46.000. 46 está dentro do teto? Tá. Só que 20.000 ele, ele recebeu como remuneração, que tem imposto de renda. Os outros 26, ele entra numa outra rubrica. E aí, quanto mais coisa eles conseguirem colocar aqui, melhor, porque não tem imposto de renda. Então, você tem um problema de justiça social, uma justiça fiscal aqui muito grave. Muito grave. Então, o problema do não pagamento de imposto de renda não é só o que supera o teto, é tudo que é qualificado ali dentro. E o que é difícil nesse debate? Porque não está escrito na pedra o que é indenização, o que não é, isso é uma construção. E, como eu disse, a falta de uma uniformização nessa nomenclatura faz com que a gente tenha um nó. Um nó. Então, qual é o desafio? De encontrar um método que seja mais adequado do ponto de vista do convencimento da sociedade, dos parlamentares, para a gente pensar como resolver isso, porque a solução não é óbvia. A solução talvez pudesse ser, vamos botar um valor na Constituição Federal, ninguém pode ganhar mais do que 100, ponto. E aí dentro desse valor está tudo lá dentro. Acabou, fim. É a norma máxima. Você bota um número, você bota R cifrão, bruto, né? Mas alguém vai achar uma maneira de burlar, certamente. Agora, Vera, a gente está dizendo, então, que reformar o Estado é importante e reforma administrativa é importante não só para garantir melhor serviço para as pessoas, mas também porque isso é, por si só, um instrumento de correção das desigualdades. Apesar desses avanços e também dos desafios que você menciona, é, é muito fácil a gente imaginar que a reforma é um pacote, né? Então, que você manda uma legislação, você executivo manda uma legislação para o Congresso Nacional, Câmara ou Senado, ou que um projeto de lei é criado numa das casas e a partir dali passa a tramitar. Estou entendendo pela nossa conversa que a gente está falando de muitos assuntos diferentes e que possivelmente obedecem lógicas diferentes também do ponto de vista de tramitação, de mudança na lei que nós temos ou na lei que vai precisar ser criada. Você mencionou em algum ponto da conversa sobre outras reformas em que a mudança constitucional ela é o instrumento principal para o que precisa ser feito. Não me parece que é exatamente o caso da administrativa. Como é que a gente faz esses assuntos avançar? Fatiá-los do ponto de vista das brigas que precisam ser compradas é o mais inteligente? Ou aborda-se tudo no guarda-chuva reforma administrativa e manda-se processo de tramitação, de apreciação, e a briga acontece no atacado? O que é, do ponto de vista de forma, o mais inteligente a se fazer? Olha, para o político, ele quer um adereço de mão. Então, se ele falar, eu tenho a PEC da reforma administrativa, isso é o símbolo máximo para a comunicação. Isso funcionou muito bem com a PEC 32, no caso do governo Bolsonaro, que veio um texto muito ruim do governo do Executivo Federal, que foi melhorado depois no Congresso Nacional e depois acabou caducando. O problema de você ter essa estratégia única, e o exemplo da PEC 32 revela o que eu vou dizer, é que essa estratégia única, quando chega no Congresso Nacional, ela é totalmente contaminada. Ela abre espaço para oportunismo de todos os lados. Então, no caso da PEC 32, o efeito adverso foi que uma série de carreiras que não estão na Constituição Federal quiseram entrar e serem qualificadas como as tais carreiras exclusivas de Estado, exclusivamente para garantir direitos, perpetuar direitos. Então, como a gente não tem uma definição escrita do que é a carreira de Estado, então houve um movimento, por exemplo, dos agentes de segurança. Agentes de seguranças como os do município, do legislativo, que passaram a entrar na Constituição Federal. Então o que houve foi um agravamento dessas desigualdades, criando regras mais protetivas para certas carreiras que não faziam sentido nenhum.
Então, do ponto de vista da estratégia do político ou do parlamentar que quer essa solução, que eu chamei de adereço de mão aqui, ela tem o efeito perverso de ela abrir espaço para qualquer tipo de oportunismo, envolvendo o tema reforma administrativa. Quando você vai para soluções mais técnicas e pontuais, elas tendem, se bem elaboradas e se trazidas os grupos corretos, envolver as pessoas que vão ter impacto naquela discussão de maneira eficiente, então é a área da educação, são os profissionais de saúde, para a gente sair desse dilema das carreiras de elite, né, você consegue uma construção mais eficiente, inclusive do ponto de vista do conteúdo e, de alguma forma, algum controle sobre o que vai sair de dentro do Congresso, que essa é a enorme dificuldade. Agora, dependendo do tema, Mônica, eu vou dizer para você, talvez a gente tenha que mexer mesmo na Constituição. Se a gente for mexer em militar, por exemplo, a gente vai precisar mexer na Constituição Federal, porque esse é um assunto também mal resolvido aqui, as carreiras militares, que também tem os seus penduricalhos, que também tem os seus problemas. Em matéria de supersalários, o tal do PL 2721 de 91, que é esse que estava na pauta para ser votado quando membros da sociedade civil andaram dizendo: "Ah, alto lá, cuidado, porque pode ser que esse projeto de lei, na verdade, ele não solucione coisa nenhuma, ele gere mais impacto, porque isso vai ter um efeito cascata aqui para outras carreiras que podem vir a querer os tais dos valores de indenização lá listados, que eles não tinham pensado naquilo e o impacto pode ser o contrário, Ou seja, o tiro sai pela culatra. totalmente pela culatra. Só que metade desse PL estava lá falando sobre a vida dos militares, e a gente precisa falar sobre isso, né. E aí sobre esse aspecto talvez mexer na Constituição Federal. E, de novo, algo que a gente mencionou aqui, eh, tem a enorme dificuldade da nossa federação. Nossa federação é difícil. Porque nós estamos falando de temas que são locais, é servidores, é organização administrativa. Ainda que a União Federal e o Congresso Nacional tenham competência para iniciativa de projeto de lei e debate no congressual sobre alguns temas, muitos dizem respeito a fortalecimento da gestão. E aí como é que você fortalece a capacidade institucional? Como você fortalece a capacidade de um município desenvolver bons projetos? Aí eu vou trazer um tema que eu não falei até agora, mas você rapidamente vai captar qual é o problema. Ocupante de cargo de confiança, comissão. A As gente tem nomeações. as nomeações, as livres nomeações. Eu não sou contra, ninguém é contra, isso faz parte da democracia, você precisa ter essa oxigenação, você não pode ter uma burocracia que é formada 100% por ocupantes de cargo efetivo. O gestor público entrante, ele tem que trazer os seus parceiros, as suas ideias, isso é normal, isso é bom para a própria burocracia, oxigena, maravilha. O problema é quando você não tem controle disso e você tem secretarias que são ocupadas 100% por comissionados. O que isso significa? Significa que sai o governante da vez, acabou tudo, troca tudo, você não sabe, você não tem continuidade, não tem coisa nenhuma. E fora isso, você tem dentro da mesma secretaria, não é só quando troca, aquele negócio tem um último número que alguém andou me contando, é que em matéria de cargo em comissão na esfera federal, você tem uma rotatividade de 30%. É muito alto. E isso impede a continuidade de políticas públicas, implementação de programas, tudo que vem com isso. É a Exatamente, interrupção do serviço na ponta para o cidadão. exatamente. E aí quem vai ter que resolver isso é cada esfera federativa. Agora, Vera, a gente falou em algum ponto da conversa sobre organizações não estaduais, não pertencentes ao Estado, prestando serviço na ponta, né, o caso das organizações do terceiro setor muitas vezes. Puxando a conversa um pouco para o setor privado, muitas vezes existe a percepção de que o setor público é ineficiente e de que poderia aprender muito com o setor privado. O que que você acredita que, de fato, o setor público poderia aprender com o setor privado e o que que o setor público poderia ensinar ao setor privado? Porque certamente essas relações têm benefício mútuo quando bem feitas, né. Como é que você enxerga? Ótima pergunta, sua pergunta é super importante e acho que é um aprendizado contínuo. Não é novidade que a administração pública brasileira sempre teve relação com a iniciativa privada, desde a obra de recapeamento asfáltico, que é o privado que vai fazer. Então existe uma fantasia de que cada estado fazer tudo, isso é uma fantasia, o estado sempre se beneficiou dessa relação. Essa relação pode ser boa ou pode ser ruim.
a gente pode ter bons instrumentos para essas relações. O que eu acho que nos últimos anos, o que a gente conseguiu, acho que de maneira bastante eficiente, foi separar um pouco o joio do trigo. Ou seja, vamos parar de demonizar certos instrumentos, para sair um pouco do nosso temário. Concessões. A gente evoluiu muito nos últimos anos com parcerias entre o público e o privado em matéria de rodovia, em matéria de portos, aeroportos. Acabou aquela velha conversa, ou pelo menos ela perdeu força, de que isso era privatização, de que isso era perder a capacidade do Estado. Não, o Estado precisa de dinheiro, de alguém que traga investimento e traga tecnologia para fazer. Essa é a ideia. Isso significa dizer que a gente precisa ter boas capacidades para desenhar essa relação. Essa relação pode ser desenhada de maneira ruim ou a relação pode ser desenhada de maneira boa. E a gente aprende com os erros e acertos. Eu sou capaz de dizer que a gente melhorou muito desde 1993, que é a lei de concessões no Brasil, a gente melhorou muito os instrumentos concessórios. A gente tem instrumentos hoje bastante sofisticados, não é à toa que os números dos investimentos no Brasil em matéria de contrato de concessão e parceria público-privada são muito relevantes. E a gente está começando a usar esse mesmo instrumento, essa mesma, vou chamar aqui de tecnologia, a gente está começando a usar em infraestrutura social. Habitação, educação, saneamento, resíduo sólido, iluminação pública, para sair um pouco da infraestrutura hard, né? Mas isso são anos e inclusive de capacitação de agentes públicos, esse é um tema relevante. Significa dizer que se você não tiver um time bem organizado, azeitado, que saiba dialogar, que saiba entender o lado privado, vai ser um desastre, das 2 coisas. A gente evoluiu muito com a ideia de aceitar o diálogo. Então você me pergunta: o que se beneficia de um lado ou de outro? É o diálogo. É o público entender como é que o mercado funciona, quais são as expectativas, quais são as dificuldades, e o privado saber quais são as limitações do público, porque tem regra, tem burocracia, tem controle, né. E a gente eu acho que nos últimos tempos, a gente perdeu o medo de dizer: "O público tem que conversar com o privado". Ninguém decide política pública ou decide se vai fazer uma ponte ou vai construir 10 escolas numa sala fechada. Eu preciso conversar com o mercado. E isto não é pecado. Não tem demérito aí. Nenhum, E quem ganha é o nenhum. cidadão. E quem ganha é o cidadão. E isso acontece também em matéria do terceiro setor. Cada vez mais as OSs, as OCIPs têm atuado de maneira importante. Tem as boas e as ruins. Tem gestor público, tem bom e tem gestor público ruim. Cabe a nós, sociedade civil, órgãos de controle, academia, ajudar que a gente consiga ter os melhores de cada um dos lados e aos poucos ir tirando quem não sabe jogar o bom jogo, para fazer com que essa relação, ela crie frutos, que é isso que a gente quer, né. E isso eu acho que a gente tem visto em alguns setores, como áreas sociais aqui no estado de São Paulo, a área da cultura no estado de São Paulo, ou mesmo a saúde aqui, onde a gente tem um modelo de OSs que é muito respeitado no Brasil afora. E por que que a gente só tem esse modelo no estado de São Paulo e você não consegue replicar em outros? Governança. Porque você tem um estado que conseguiu se organizar para fazer essa relação. Não basta dizer assim: "Olha, Mônica, Façamos. faça". Te dou um exemplo. Tem um mecanismo na lei de concessões que se chama, procedimento de manifestação de interesse. O prefeitado adora usar essa história. O que que é? Ah, o prefeito, ele acaba de assumir e vem lá um empresário de ônibus e diz assim: "Olha, tem aqui, ó, um projeto para você, faz lá um terminal de ônibus que vai ser uma maravilha". Putz, nós estamos realmente precisando de um terminal de ônibus. Aí ele tem a expectativa que o privado vai entregar o projeto pronto, feito, né, e ele vai publicar no dia seguinte no diário oficial aquela licitação e provavelmente esse empresário vai ter mais facilidade, porque ele conhece aquilo que ele mesmo fez, mas até aí, ok. Desde que esse projeto desse certo, desde que ele fosse útil, fosse importante e que de fato atingisse seus objetivos. Na maioria das vezes, o que acontece é que o empresariado entrega uma ideia e o poder público não tem capacidade de dialogar, de dizer: "Não, esse projeto não é bom, podia ser melhor". Essas características que estão aqui nessa sua ideia, elas poderiam ser revistas se você fizesse isso, isso, aquilo. Ou seja, você ganha quando você tem um Estado qualificado e forte e um mercado maduro, que são capazes de dialogar e pensar junto. Porque é óbvio que o poder público sozinho dentro de uma sala não tem condição de fazer, isso é uma fantasia, isso não existe, tem que dialogar. E o bom diálogo.
E Vera, eu queria terminar com uma pergunta sobre os tempos atuais. A gente está há 3 meses da eleição americana, né, o presidente eleito Donald Trump assumiu há 3 meses, com uma série de decisões bastante complicadas para os Estados Unidos e para o mundo. Uma das coisas que a gente tem visto é um agente eleito, democraticamente eleito, assessorado e amparado por agentes não eleitos, tomando decisões via executivo, medidas executivas, que têm desmontado e impactado parte do Estado como ele foi concebido para ser. Eu me refiro aqui à educação superior e a uma série de outras pastas e outros assuntos. No Brasil, a gente tem uma certa percepção, e ela não é nova, de que o Estado muitas vezes atrapalha o privado e atrapalha o cidadão. E não tem sido incomum escutar: olha, o melhor que o Estado pode fazer é me deixar acontecer, é deixar a minha vida prosperar. Como é que a gente lida com essa percepção e como é que a gente combate essa sensação de que o Estado, no fim do dia, está aqui só para atravancar a vida das pessoas? Você está aqui trazendo, é muito legal essa conversa sobre reforma administrativa, porque ela vai puxando temas variados. Você está aqui trazendo um outro lado da reforma administrativa, para além, dos aspectos relacionados à burocracia em si, mas que tem um apelo direto à atividade econômica, à atividade produtiva, que é essa percepção de que o Estado regula demais, de que o Estado regula mal, de que o Estado não deixa a atividade econômica florescer, e isso é um fato. O Estado, quando faz isso, muitas vezes ele faz às vezes com boa intenção, mas cujo resultado é um desastre, né. E você não tem hoje no Brasil, regras que coloquem algum tipo de freio nesse excesso de intervenção do Estado na atividade privada. O que poderia fazer isso? Olha, tem por exemplo, tem um projeto de lei hoje tramitando no Congresso Nacional que, se você quiser, até dá para a gente colocar isso dentro do guarda-chuva da reforma administrativa, que é o projeto de lei 4888 de 2019, que tem o objetivo de trazer alguma governança na elaboração de regras que interferem na atividade econômica. Então significa por exemplo, significa dizer que ninguém pode, proibir uma determinada atividade econômica se não tiver estudo antes. Regras que têm que ser facilitadoras da atividade econômica, da atividade comercial como um todo. Ela cria uma mínima ordenação da capacidade do Estado intervir na vida das pessoas, porque, o Estado passou a ser um interventor aleatório. E isso gera essa sensação que você trouxe aqui de que eu quero viver numa vida ou num lugar onde tem um estado mínimo, mas ao mesmo tempo eu quero segurança, mas ao mesmo tempo eu quero educação, ao mesmo tempo eu quero saúde. Então é contraditório, um pouco esse diálogo, porque o diálogo midiático e que tem um apelo, importante, que é esse que a gente vê hoje nos Estados Unidos, de vamos acabar com tudo, porque o mal da vida em sociedade se chama Estado. Agora, a gente percebe por um outro lado que as pessoas não ligam uma coisa à outra quando começam a sentir falta da qualidade na educação, quando começam a sentir falta da incapacidade do Estado prestar serviço de saúde. É interessante como o cidadão médio, ele tem grande dificuldade de perceber que nós estamos falando da Da mesma mesma estrutura, coisa. da mesma coisa. A ligação não é óbvia Ela não é necessariamente. óbvia. Vera, queria te agradecer em nome do canal Brasil pela conversa, pelos esclarecimentos. Obrigada por dividir com a gente sua avaliação sobre o Brasil. Eu que agradeço. Obrigada, Mônica.